Olá, meu nome é Luma Fagundes, eu faço parte da Liga Acadêmica de Saúde Sexual e Reprodutiva da Faculdade de Ciências Médicas de Minas Gerais, a LACER, e hoje eu vou falar sobre contracepção e planejamento reprodutivo, métodos emergentes e desafios clínicos. Esse tema é de extrema importância, é muito importante falar sobre contracepção, e eu gosto muito dessa frase. Contracepção não é apenas sobre evitar gravidez, é sobre autonomia, saúde pública e qualidade de vida. Parem e pensem no impacto de um método contraceptivo na vida de uma pessoa. Quando nós temos a liberdade de decidir quando e quantos filhos desejamos ter, nós temos a possibilidade de construir os nossos projetos pessoais, profissionais e acadêmicos, além de evitar gravidez em condições de maior risco, como idades maternas extremas, doenças maternas, e a contracepção também está ligada à diminuição da pobreza e aumento de escolaridade, sobretudo nas mulheres. Vocês sabem a idade média em que mulheres iniciam a vida sexual no Brasil? Entre 15 e 16 anos, ou seja, são adolescentes que estão estudando ainda. Então, pensem no impacto de uma gravidez nessa faixa etária. Nas extensões que nós fazemos com a nossa liga, a gente presencia isso, adolescentes que estudam, que estão grávidas. Infelizmente, o que a gente vê é um cenário de muita instabilidade na família e também evasão escolar. Então, elas acabam sofrendo muito por isso. É um tema, então, que deve ser cada vez mais estudado, sobretudo na área médica, e inclusive inovações nessa área para que tenhamos cada vez mais opções de escolha para as nossas mulheres. Hoje em dia nós temos muitas opções, né? Opções diversas e seguras. Temos os implantes subdérmicos, os dispositivos intrauterinos, pílula, que são muito conhecidos por nós, acadêmicos, e também pela população geral. Mas mesmo assim, nós enfrentamos problemas como a falta de adesão, os efeitos adversos, a desigualdade de acesso. Mais da metade das gestações não são planejadas no país. Então, o desafio não é só criar novos métodos, mas também garantir que eles sejam utilizados, aceitos e acessíveis. Nós tivemos uma conquista enorme recentemente, que agora o Implanon será oferecido no SUS. O Implanon é um dispositivo caro, mas muito efetivo, que é considerado o dispositivo mais eficaz disponível hoje em dia, mais eficaz que a laqueadura, que o DIU, e é um dispositivo reversível de longa ação, né? Um LARX, ou seja, tem um peso muito grande para a nossa saúde pública. E o que nós vamos ter no futuro? Será que a gente chegou no limite de opções de métodos disponíveis? Será que nós vamos prescrever os mesmos métodos que os nossos professores prescrevem hoje? Então vamos falar um pouco das inovações nessa área. Falando de uma área muito promissora e aguardada, a contracepção masculina. Atualmente estão em estudos géis hormonais, compostos não hormonais. Como a gente não tem muito tempo aqui, eu vou focar nesses tópicos de inovação masculina que eu acho muito interessante. Eu sei que a gente tem um congresso de ginecologia e obstetrícia e pode parecer estranho o foco em métodos masculinos, mas eu acredito que seja um assunto impactante também na ginecologia, na saúde feminina. E é muito importante a gente saber da existência dessa possibilidade, né, de compartilhamento de responsabilidade. Então, primeiro, a gente tem o fármaco YCT-529, que é considerado uma pílula anticoncepcional masculina não hormonal. Esse fármaco atua bloqueando a sinalização do ácido retinóico, que é um ácido essencial para a produção de espermatozoides. Foram feitos estudos em camundongos e primatas, que demonstraram a indução da infertilidade reversível sem efeitos colaterais significativos. E foi feito um estudo clínico também em humanos, fase 1A, recentemente, que foi concluído ano passado. Foi um estudo pequeno que envolveu 16 homens e os resultados indicam segurança em relação aos efeitos colaterais, mas não foi avaliada a eficácia na prevenção de gravidez. Então, é algo que tem tendência de ser cada vez mais estudado, mas a gente ainda não pode concluir muita coisa com esses estudos, mas é algo que tem muito potencial. Outro método é o ADAM, que é um hidrogel injetável
que é aplicado nos canais deferentes, funcionando como um tampão físico que impede a passagem dos espermatozoides durante a ejaculação. Diferente da vasectomia, o gel pode ser removido ou degradado para restaurar a fertilidade. Foi feito um estudo clínico piloto pela empresa Contraline com 25 homens e os resultados preliminares sugeriram boa aceitação e ausência de complicações graves, mas novamente é algo muito novo que precisa ser estudado. Inclusive, se você entra no site da Contraline, você consegue ver que eles estão recrutando pessoas para participar de ensaios clínicos. Então é muito legal acompanhar isso, assim, pensando que pode ser uma coisa que no futuro vai ser muito usada, assim como hoje em dia nós usamos um DIU, uma pílula, né? É muito legal ver que hoje eles estão estudando isso, uma coisa que talvez, quem sabe, no futuro vai ser algo comum, né? Outra opção também que a gente tem é a inibição de uma proteína importante para a fertilidade masculina, a STK33. Alguns pesquisadores descobriram que homens e camundongos que têm mutação no gene dessa proteína apresentam infertilidades por defeitos estruturais e de motilidade nos espermatozoides. Então, existem algumas drogas experimentais que inibem a STK33 para reproduzir esses efeitos de forma reversível, mas os estudos realizados ainda são pré-clínicos, ainda é algo muito novo, e temos também um método que eu considero um dos mais promissores, que é o Rizug ou Vasal Gel. Ele se assemelha um pouco com o Adam, né? Que também é um gel aplicado no ducto deferente, mas diferente do Adam, que atua como uma barreira física para impedir a passagem do espermatozoide. O Rizug e o Vasal Gel são polímeros que danificam a membrana dos espermatozoides por alteração no pH e na carga elétrica, atuando como se fosse um espermicida. Então, qual que é a diferença do Rizug e do Vasal Gel, né? O Rizug, que é o Reversible Inhibition of Sperm Under Guidance, foi a primeira versão feita na Índia em 1970. E o Vasal Gel é uma versão adaptada do Rizug e patenteada nos Estados Unidos. E aí tem estudos dos dois, né? Do Rizug tem alguns estudos clínicos na Índia que envolveram centenas de homens e os resultados sugerem taxa de eficácia contraceptiva próxima a 100%, com poucos efeitos adversos. Embora seja um dos métodos mais promissores dos que a gente falou aqui, ainda não foi aprovado para uso clínico amplo, passou por ensaios clínicos de fase 3 na Índia, mas algumas questões regulatórias e de financiamento atrasam a liberação. E sobre o Vasal Gel, em humanos ainda não temos ensaios clínicos em larga escala. Existe intenção, né, de ter mais ensaios, de ter algum ensaio clínico, né, por parte da fundação que desenvolveu o Vasal Gel para avançar para a fase 1, mas ainda não tem resultados publicados. Interessante, né? Mas vamos ser realistas. As inovações são necessárias, mas elas por si só não resolvem o problema. O que é que realmente limita a contracepção no dia a dia clínico? Nós temos a falta de adesão, os efeitos adversos, as barreiras culturais e sociais. Então, nós estamos sim correndo atrás de inovações, mas talvez o grande desafio seja outro: integrar a ciência com a sociedade. A gente precisa pensar em ética, em equidade, em autonomia reprodutiva, e eu espero que o futuro da contracepção não seja apenas sobre eficácia, mas também sobre personalização, acesso universal, responsabilidade compartilhada entre homens e mulheres e democratização da informação sobre os métodos. Obrigada!